O Diário Notícias conta hoje com a presença de Ana Sofia Antunes, candidata do PS à Câmara Municipal de Oeiras, nesta lógica também de darmos espaço às várias câmaras para as autárquicas 2025. Ana Sofia Antunes, bem-vinda aos estúdios do Diário Notícias, obrigado, é um gosto. Obrigada, Frederico. É candidata do PS e terá também o apoio do PAN nesta coligação. Como surgiu este desafio para se candidatar a Oeiras? Bom, antes de mais, obrigada por esta oportunidade, Frederico, e começar por dizer que para quem esteve 8 anos em funções executivas como eu e sempre em pastas em que a ida ao terreno é algo fundamental que faz parte do dia-a-dia, eu estive nas pastas da inclusão e depois na área da ação social, acompanhei a execução do PRR e, portanto, todo esse trabalho... quando se sai dele sente-se uma falta imensa, não é? É como se quase sentíssemos um vazio. Há algum tempo a esta parte que eu ansiava por um desafio que me permitisse voltar a estar na ação, no trabalho prático, junto das pessoas, nas comunidades, no terra a terra, no dia-a-dia. O que não é tão fácil de fazer quando estamos, por exemplo, em funções como eu estive durante um ano na Assembleia da República. São funções muito diferentes. E por isso, quando surge este desafio, hesitei um bocadinho, de facto hesitei, porque é um desafio grande, porque eu já fui candidata em eleições autárquicas, mas sempre, portanto, a assembleias municipais, nunca órgãos executivos, e, portanto, era um desafio diferente, mas é o tipo de desafio a que eu, por natureza e por formação pessoal e profissional, não consigo resistir. É algo em que eu sei que vou aprender muito, vou conhecer muitas realidades novas, mas acima de tudo em que eu sei que tenho as características que me permitirão fazer um bom trabalho, e tendo em conta as características daquele território e o tipo de trabalho que está a ser feito naquele território, acho que será muito importante. Deixa-me perguntar-lhe isto, porque já começou a campanha e já está em contacto com populações. O que tem ouvido durante estas semanas? Eu tenho ouvido muita coisa. Para mim é fundamental este trabalho de terreno, e para quem, como eu, gosta de conhecer as realidades a fundo, começar cedo, ou tão cedo quanto possível, não é? Porque eu comecei no final de abril, era fundamental. E começar por ir precisamente às entidades, às forças vivas do concelho, às instituições sociais, às escolas, aos centros de saúde, aos bombeiros, às associações culturais, recreativas e desportivas, e, portanto, perceber qual era a realidade que as pessoas, qual era a fotografia que as pessoas me faziam do concelho, o que é que entendiam estar bem, o que, a seu ver, estava mal, o que é que precisa efetivamente ser alterado, e, no fundo, também ajudarem-me aqui a construir um programa que eu sinta que é o mais participado possível. E foi isso que consegui fazer muito nestes primeiros tempos, em que também já começámos a ir para a rua, obviamente, e falar cara a cara com as pessoas de uma forma mais individualizada, mas este trabalho de construção de um programa a várias mãos, e não apenas para um conjunto de, digamos assim, os tais especialistas na área B, A, B ou C, mas com as pessoas, e as pessoas a identificarem quais são os problemas que sentem que se verificam em Oeiras. De que forma é que se percepciona, e de facto ter a noção de que Oeiras é um território com características fantásticas, mas que efetivamente tem problemas e que as pessoas não têm problema nenhum em apontá-los, não têm dificuldade nenhuma em apontá-los. Mobilidade, falta de habitação, crise na habitação, falta de respostas sociais, falta de apoio a idosos, falta de vagas nas creches para as crianças, falta de uma política económica mais diversificada do que aquela que se tem baseado exclusivamente nos grandes parques empresariais, etc, etc, etc. As pessoas não têm dificuldade em apontar isto. Não foi a intenção do PS estabelecer aqui um acordo mais amplo à esquerda? Faltam aqui outros partidos para esta candidatura ser mais forte? Existe obviamente um histórico em Oeiras. Eu junto-me a este projeto agora, e todos estes processos têm um caminho, não começam agora. Eu gostaria de ter aqui um
um entendimento mais alargado à esquerda, não o escondo, gostaria mesmo. Também percebi das interações que realizei no terreno e dos convites que fiz que nesta fase isso não seria possível. Esta realidade das eleições autárquicas é muito própria, varia muito de concelho para concelho. E muitas vezes entendimentos que são aproximações que são mais simples numas autarquias, noutras tornam-se mais complexas. E em Oeiras ainda temos um desafio adicional à esquerda, é que já existe uma outra coligação à esquerda que junta Livre e Bloco. E, portanto, já não é aqui o entendimento ou a negociação com dois partidos separadamente. É o entendimento de uma construção que já é feita por dois partidos, que eles próprios, por vezes, não têm ideias totalmente coincidentes. Portanto, aqui o desafio adicional. Agora, aquilo que eu tenho para mim como também motivação e foco é conseguir fazer um trabalho de maior aproximação e quanto a isso eu comprometo-me, de maior aproximação com os outros partidos à esquerda durante este próximo mandato. O Partido Socialista obteve cerca de 10% dos votos na última eleição em Oeiras. O Isaltino Moraes teve 50%. A minha pergunta, porque eu acho que é preciso coragem para se enviar a uma batalha destas, como é que se motiva para um desafio destes? Que a própria Ana Sofia há pouco falou em desafio. Eu acho que precisamente por isso, pelo gigantismo do desafio, pelo facto de ter noção de que há muitas coisas em Oeiras que não estão bem. 50% dos votos, sim, são 38 mil votos aproximadamente. É um desafio grande, mas é um desafio que eu, em momento algum, vi como impossível. E eu estou perfeitamente convicta de que vamos fazer um bom resultado em Oeiras. E vamos fazer um bom resultado em Oeiras porque são 40 anos do poder de uma mesma pessoa, coisas bem feitas, sim senhor, muitas coisas por fazer, muitos vícios adquiridos, uma forma de gestão muito centrada numa personalidade carismática, mas também egocêntrica, que faz as coisas exclusivamente à sua maneira, que foi perdendo a capacidade de ouvir e de dialogar e que foi adquirindo um conjunto de vícios ao longo do tempo que são inegáveis. E, portanto, acima de tudo, também esta candidatura sempre a vi muito como um novo pacto de confiança para com os municípios, no sentido de nos voltar a dar voz e de conseguir fazer as coisas de uma maneira muito mais participada. Reuniões descentralizadas, acho que é uma coisa básica, não existe praticamente em Oeiras, reuniões de Câmara descentralizadas. Ir às freguesias, no caso de Oeiras, nem basta ir às freguesias, tem que ser, porque 3 delas são grandes uniões de freguesias, ir às localidades, às comunidades, com os técnicos das câmaras, discutir com as pessoas diretamente, ouvir os problemas, encontrar as soluções, ir com os técnicos da área financeira, das obras e da contratação pública, explicar as opções que se tomam antes de se aprovar um plano e orçamento e depois quando se aprova um relatório de atividades e de contas, porque o que é que se pretende fazer, com que dinheiros e o que é que depois se fez e porque é que foram tomadas aquelas opções. É importante que as pessoas conheçam isto saibam porque é que se tomam determinadas opções quando se está a governar. Isto não é feito. Esta eterna desculpa do faz e por isso deixa estar, não vale para tudo. São 40 anos. Mal seria que ao fim de 40 anos não houvesse qualquer obra feita. Houve um grande crescimento económico da população residente em Oeiras e também das estruturas empresariais em Oeiras. Acha que isso explica também esta disparidade na própria votação? Ou seja, a população ter mais dinheiro, votar de uma determinada forma? Não creio que haja uma relação direta, para já porque a grande maioria da população que vive em Oeiras não trabalha em Oeiras, trabalha fora de Oeiras. E a população que trabalha em Oeiras também, em grande parte, não reside em Oeiras. Oeiras ainda não conseguiu juntar no seu território esta realidade de ser um território completo, de conseguir proporcionar às pessoas esta realidade de terem casa, trabalho e lazer a uma distância que seja razoável.
Nós defendemos muito o conceito da cidade dos 15 minutos como objetivo a atingir, e isto ainda não se conseguiu em Oeiras, claramente. E depois há uma outra realidade, que é Oeiras, e bem, eu não questiono isso, fez determinadas opções em matérias de modelo económico que deram frutos. Ou seja, o concentrar no território um conjunto de parques empresariais que trouxeram mão de obra ao concelho. Atenção, estas pessoas não vivem em Oeiras, não votam em Oeiras. Portanto, a resposta, também para que percebamos melhor a resposta à sua questão. E este modelo é interessante, de facto traz muitas empresas, traz impostos que são pagos no município, certo? Mas ao mesmo tempo concentra toda esta opção nestes parques, que são parques desumanizados, que são parques que depois das 5 da tarde estão vazios, não há uma habitação na envolvente destes parques, não há áreas de lazer, as pessoas têm imensa dificuldade em entrar nestes parques porque não há transporte público, ou em muitos casos, por exemplo, no Tagus Park, há um autocarro, um shuttle, um bus, uma vez por hora. Quem quer ir sair de carro, que acaba por ser a grande opção, passa tempos infinitos em filas e, portanto, este modelo não funciona. Há que pensar em modelos alternativos que complementem esta lógica de modelo económico. Centrar-nos apenas na lógica das grandes empresas prestadoras de serviços, eu não creio que haja grande razão para isso. Hoje em dia há áreas da indústria que seriam interessantes também trazer para Oeiras. Obviamente que nunca quisermos trazer, eu percebo isso e também não é a minha intenção, trazer indústrias que tragam impacto ambiental ao concelho, mas existem muitas indústrias na área das energias limpas que seria interessante de facto trazer a Oeiras. E depois, mais do que isso, as pequenas e médias empresas. Não existem em Oeiras. Aquelas que efetivamente podiam vir para os centros das localidades, aquelas que deveriam ocupar as lojas que estão fechadas e vazias, aquelas que poderiam de facto trazer emprego a pessoas que vivem no concelho e que poderiam trazer dinamismo aos centros das localidades. Falou da habitação. Sim. A habitação é uma prioridade, eu acho que de muitos candidatos e das autárquicas volta a ser um tema muito importante. Fala um bocadinho da sua política de habitação e também se insere a ideia das políticas públicas especificamente para, por exemplo, habitação social? Em Oeiras não precisamos propriamente tanto de habitação social. Oeiras não tem uma faixa populacional que, enfim, obviamente alguma será sempre necessária porque há sempre a necessidade de desagregar núcleos familiares que entretanto cresceram e portanto já são demasiado grandes para a tipologia de habitação que inicialmente nos foi atribuída. Há esta necessidade por vezes de desdobramentos, mas acima de tudo Oeiras precisa de habitação para uma classe média que não se está a conseguir fixar em Oeiras. Vamos lá ver. Há um bocadinho a ideia de que em Oeiras há uma política de habitação espetacular. Não é verdade. E não é verdade, não estou a dizer isto apenas porque estou a concorrer contra Isaltino Moraes. Porque aquilo que nós temos efetivamente neste momento no terreno a ser construído, que são cerca de 750 fogos que a Câmara Municipal candidatou a verbas do PRR, são projetos de construção de habitação que estavam aprovados há anos, alguns deles há mais de uma década, e para os quais a Câmara Municipal não mobilizou um cêntimo. E, portanto, vantagem, sim, tinham-os prontos. No momento em que abriram as candidaturas PRR, modéstia à parte, negociado por um governo socialista, estavam lá as candidaturas e foram aprovadas. Excelente, certíssimo. Aliás, algumas delas até já foram entregues e ficamos muito contentes e orgulhosos com isso. As outras 750 habitações que estão a ser construídas no concelho, também com fundos, com uma linha do PRR, estão a ser construídas diretamente pelo IRU. E eu não vou entrar aqui na discussão de saber se o IRU deveria ou não estar metido na construção de habitação ou se devia apenas gerir linhas de financiamento. À partida eu tendo a defender a segunda posição, ou seja, acho que não compete ao IRU construir, compete ao IRU gerir dinheiro. Agora, efetivamente, o que resulta da política de habitação de Isaltino Moraes são 750 casas. Sejamos claros em relação a isto. Depois, obviamente precisamos de mais. E, portanto, mais do que estas 1.500, juntando aqui os programas de habitação jovem, 1.700 casas que neste momento estão a ser construídas no concelho, nós precisamos de construir mais casas. E em que modelos? A nosso ver, acima de tudo, recorrendo a 3 modelos. Seja através de novas linhas de financiamento, venham elas do PRR, do IRU, ou eventualmente até de novas linhas
que admitimos, estamos bastante convictos que surgirão no âmbito do BEI e do novo PT 2030. Pelo menos, é isso que nos comprometemos, mais 2.500 fogos para renda acessível. E o que é renda acessível? Não é habitação social. A renda acessível é uma renda que a Câmara constrói, recebe candidaturas para arrendar estas casas à população, mas aqui têm de ser pagas rendas cujos valores variam entre cerca dos 570 e os 840 euros, se não estou enganada. Portanto, não estamos a falar de habitação social. Portanto, tem que ser famílias com um mínimo de estrutura para conseguirem pagar estes arrendamentos. Depois, em segundo lugar, nós defendemos que voltemos a apostar num modelo que em Portugal, de facto, já deu muitos frutos. Eu estive há algum tempo na Câmara Municipal de Lisboa, onde trabalhei, e acho que um dos modelos que a Câmara Municipal de Lisboa está a implementar e que tem muito sucesso em alguns países europeus, por exemplo, na Áustria, é o modelo das cooperativas. A Câmara poderia, de facto, incentivar este modelo da construção através de cooperativas, cedendo terrenos, cedendo os direitos de superfície por períodos bastante prolongados, para que, e obviamente atribuindo a estas cooperativas um conjunto de incentivos fiscais, no sentido de estas cooperativas elas próprias se organizarem e construírem a custos controlados, a custos mais acessíveis. Um terceiro modelo que também defendemos é um modelo que recorre aqui a uma lógica de parcerias público-privadas, ou seja, há terreno para construir, ele é municipal, a Câmara não tem dinheiro para investir, muito bem, possamos então aprovar um modelo de parceria com um privado que construa diferentes tipologias de habitação, que parte delas serão obviamente habitações municipais que a Câmara Municipal rentabilizará como bem entender e que fiquem então com determinadas tipologias de cariz mais elevado para rentabilizar, digamos, o investimento que faz ali no território. Há um outro programa que efetivamente também já começou a ser implementado em Oeiras e que nós vimos com bons olhos e que gostaríamos de reforçar, que é de facto a Câmara adquirir imóveis que vão ficando devolutos e que com algum investimento se possam recolocar no mercado de arrendamento, especialmente para jovens. Não é fácil este modelo de intervenção em Oeiras porque o património está com um valor de aquisição de metro quadrado muito elevado e, portanto, nem sempre a Câmara consegue exercer os direitos de superfície, mas, sempre que possível, este é o modelo em que gostaríamos de apostar. E como combater, por exemplo, a especulação imobiliária? Dentro desse património da Câmara é possível controlar algum do que está a ser utilizado, se calhar, para fins não habitacionais? Não, porque, acima de tudo, quando usamos estas medidas em que há apoio camarário, há que, a nível de regulamentação, determinar que estas pessoas que recebem esta habitação para arrendamento ou que, mediante estes apoios, possam até vir a adquirir as habitações, que haja uma obrigação de permanência na habitação e de não colocação da habitação no mercado durante um período de anos, mínimo, 25 anos, pelo menos. Relativamente a combater a especulação imobiliária no momento da aquisição inicial pela Câmara, é difícil, de facto, porque a partir do momento em que o território em Oeiras, estamos a falar de um território com 43 mil metros quadrados, é um território muito pequeno para o nível de densidade de construção que ali temos. Oeiras transformou-se na terra do betão e efetivamente tem-se investido muito neste betão e muito pouco nas pessoas. A partir do momento em que nós temos condomínios privados a serem licenciados pela Câmara com um índice de construção elevadíssimo, continuando a investir em grandes torres, com valores de comercialização no mercado que são de nicho, absolutamente de nicho, e muito, muito escassamente adquiridos até pela população portuguesa, digamos assim. Não estamos definitivamente a encontrar resposta para os oeirenses. Não estamos a encontrar resposta para as famílias de classe média, que até os pais conseguiram adquirir a sua casa em Oeiras, mas que os filhos não ficam em Oeiras. E isto traz depois, por arrastamento, um conjunto de problemas sociais que dentro de pouco tempo vão ser muito sérios em Oeiras. É a sua intenção fazer com que quem vive em Oeiras consiga trabalhar em Oeiras, ou seja, não precisar de vir a Lisboa, por exemplo?
É esse um dos nossos principais objetivos, é conseguir efetivamente ter aqui, caminhar no sentido de conseguirmos vir a ter aqui a cidade dos 15 minutos. Como é que isto se faz? Deixando de apostar numa habitação de nicho de mercado e reservando os fundos da Câmara para investimentos na habitação mais diversificados, não os concentrando, como acontece atualmente, numa linha de mar, obviamente, muito mais especulativa do ponto de vista dos preços. Oeiras tem, quer dizer, não sendo grande, tem uma faixa populacional que vive do lado direito da A5 em direção a Cascais. Eu acho que as pessoas às vezes não se lembram disto. Mas Barcarena e Porto Salvo também são Oeiras. E eu acho que as pessoas só se lembram de Porto Salvo porque está lá uma coisa chamada Tagus Park e pouco mais. E, portanto, seria importante conseguindo com estas tipologias de habitação a custos mais controlados, mantendo aqui alguma população originária, conseguindo que alguns dos trabalhadores que no fundo são contratados pelas empresas que estão a operar nos diferentes parques empresariais do município, conseguir combater este fenómeno de filas permanentes em Oeiras. Oeiras não se move. Oeiras de manhã e à noite, principalmente, é um território onde as filas são bidirecionais, quer dizer, são os que saem para ir trabalhar, mas também são os que entram para ir trabalhar, e portanto ao fim do dia temos quase o mesmo fenómeno, não é? E portanto isto é um desafio muito grande. Das reuniões que eu fui tendo, por exemplo, com diversos CEOs de empresas localizadas nos parques empresariais, há 3 grandes desafios que eles apontam como, enfim, a dificuldade em contratar neste momento. Em primeiro lugar, enfim, não é uma área em que possamos ter grande intervenção aqui, apenas ajudar na retaguarda, que é a questão dos vistos. É muito difícil trazer trabalhadores do exterior. Em segundo lugar, a questão da habitação. As pessoas querem vir trabalhar, há uma população jovem que até está disponível para vir trabalhar, mas queria trabalhar perto e não consegue. E, portanto, a condição que põe logo à cabeça para aceitar uma contratação é poder ter teletrabalho, na maior parte dos dias da semana. Em segundo lugar, a questão do trânsito. Não há transporte público para chegar a estes parques empresariais. O pouco que há levaria as pessoas muitas horas de caminhadas 2 vezes por dia, de deslocações 2 vezes por dia, e há uma população, de facto, mais jovem que não está disponível para viver dependente do automóvel, do carro. Não quer isto. Se tivesse efetivamente uma solução de transporte que lhe permitisse chegar ao Tagus Park com maior fluidez, e às vezes de facto perdem-se, e é isto não é dito por mim, é dito por quem todos os dias tem necessidade de contratar, estamos a falar de alguma mão de obra qualificada, não indiferenciada, e que tem dificuldade em fazê-lo porque há muitos trabalhadores a dizer que não estão disponíveis. Há aqui também um risco acrescido, que é, obviamente, foi muito interessante em determinado momento lançar este modelo dos parques empresariais, trazê-los para Oeiras, porque ali havia terrenos na altura mais baratos, porque estavam próximos do aeroporto e, simultaneamente, próximos o suficiente do aeroporto e não dentro da cidade de Lisboa, do concelho de Lisboa. Sim. Isto trazia vantagens. Ora, nós temos que estudar desde já que impacto é que vai ter a transferência do aeroporto para a margem sul. Sim. E eu não acredito que isto vá ser inócuo em Oeiras. Porque com estas dificuldades que se foram adensando nos últimos anos, com as dificuldades de mobilidade em Oeiras, com a falta de habitação, eu não sei até que ponto muitas destas empresas não poderão pensar em... E atenção, são empresas que do ponto de vista infraestrutural não realizam grandes investimentos, são empresas de prestação de serviços, até que ponto muitas destas empresas não corremos o risco de que elas juntem as suas coisinhas e vão procurar outros territórios mais favoráveis. E é isso que temos que combater e tentar evitar desde já com as medidas certas. Ana Sofia cresceu em Corroios e despertou-me interesse também esta informação. O que traz da sua infância de Corroios, da margem sul, para possivelmente governar Oeiras? Parece-me concelhos bastante diferentes e gostava que falasse sobre isso. Eu não sei se o que eu trago para governar Oeiras é todo o meu percurso pessoal e a minha formação pessoal. O que eu trago de Corroios é uma vida de uma família classe média, cujos pais trabalhavam muito e trabalhavam em Lisboa,
uma filha que tinha uma deficiência visual e, portanto, tinha necessidades acrescidas de adaptação e de, hoje em dia, como se gosta muito de dizer, resiliência para se adaptar aos obstáculos, que fez muito deste percurso sozinha, porque assim tinha que ser, porque não havia alternativa. Mas que foi alguém que aprendeu desde muito cedo a interagir com os outros, a pedir ajuda quando era preciso, a aprender com os outros, e que quando sai de Corroios para outras paragens, leva todo esse histórico de infância consigo. E, portanto, eu não sou uma cidadã de Corroios, eu sou uma cidadã que nasceu na Alameda Afonso Henriques, que cresceu em Corroios, que casou em Vila Franca de Xira, que esteve no governo, que foi candidata à Assembleia, foi membro da Assembleia Municipal de Arganil, porque adora aquele território, porque é o território onde estão as raízes da mãe. Sou uma pessoa que foi presidente da ACAP e, portanto, com isso esteve diferentes períodos em países no estrangeiro a fazer voluntariado em prol de pessoas com deficiência visual com outras nacionalidades. Foi uma pessoa que esteve no governo e esteve no território inteiro de norte a sul, desde Ponte de Lima até Vila Real de Santo António, e estava lá sempre que era preciso, para perceber o que problema havia com a instituição A, B ou C, como é que o podia resolver. Fui a pessoa que de alguma forma conseguiu pôr a falar a uma mesma voz 277 presidentes de Câmara do Portugal continental. Lisboa estava de fora porque tinha um esquema próprio, mas 277 presidentes de Câmara a falar a uma voz própria, a dizer sim, nós concordamos com o modelo de descentralização de competências na área da ação social. E acho que são essas características de negociação, de mediação, de proximidade, de escuta ativa, de resposta direta aos problemas das pessoas, que me torna uma boa opção para Oeiras. A Ana Sofia tem cegueira congénita, sim, mas isso nunca não impediu de licenciar-se em advocacia, não impediu de estar em 3 legislaturas no Parlamento, de ter sido secretário de Estado de Inclusão. A política começou onde? Na sua cabeça? Foi nesta vontade de desbravar, de tentar ajudar quem tinha muitas barreiras? Começou no ativismo. Na política não começou pela política. A política começou no momento em que eu começo a tomar consciência, enquanto mulher adulta, que o facto de eu ter uma deficiência visual, uma cegueira congénita, me trazia dificuldades acrescidas face às outras pessoas. E ao trazer-me a mim, começar a olhar à volta e perceber que trazia também a outras pessoas. E por vezes de formas ainda muito mais acentuadas, porque dentro de todas as dificuldades eu considero que fui uma enorme privilegiada, porque tive uma cegueira congénita, portanto não tive uma mudança, uma alteração de circunstâncias ao longo da vida. Eu sempre vivi assim, eu sempre fui assim, eu cresci assim. Portanto, a minha realidade é esta. É muito mais duro para quem perde a visão em determinado período da vida. Eu tive uns ótimos pais que, para a época, para os níveis, as condições económicas que tinham, para o nível de formação que tinham, nunca me limitaram em nada, nunca me tentaram super proteger e, portanto, sempre disseram vai, quando caís levantas-te e nós estamos aqui. Isso deu confiança, não é? Muita. E, acima de tudo, a noção de que era preciso fazer alguma coisa para que as coisas se tornassem melhores. E, portanto, quando eu chego à política, eu acho que nunca tive como projeto na minha vida chegar à política. Eu queria ser ativista, melhorar a vida das pessoas com deficiência visual, e quando chega o convite do António Costa, primeiro para eu integrar a lista ao Parlamento, de seguida para eu ir para o Governo nesta área, foi um pânico. Primeiro porque eu nunca tinha sequer sonhado a coisa, mas em segundo lugar foi a sensação de isto foi aquilo que eu realmente precisava para tornar em realidade aquilo porque eu ando a lutar há mais de 10 anos enquanto ativista. Então agora, se tens as ferramentas, tens que fazer. Vai lá e faz. E foi isso que eu fiz. O que sentiu que conseguiu implementar? Muitas coisas. Na área da deficiência, na área da inclusão, a prestação social para a inclusão, a única prestação paga em Portugal exclusivamente destinada a pessoas com deficiência para compensar os custos acrescidos que estas pessoas têm em resultado da sua situação, seja ela física, sensorial ou intelectual.
um modelo de apoio à vinda independente que atribui às pessoas com deficiência a possibilidade de terem um assistente pessoal que as ajuda na realização de tarefas no dia-a-dia que não conseguem realizar ou que têm muita dificuldade em realizar quando comparado com outras pessoas. A aprovação da nova lei da inclusão nas escolas, que determina a obrigatoriedade de permanência de estada dos alunos com deficiência em sala de aula, um mínimo do período de aulas semanal, a revisão da lei das cotas no setor privado, que determina coimas para as empresas que não contratem pessoas com deficiência quando são grandes e médias empresas, o facto de ter revisto legislação na área dos produtos de apoio, da saúde, a questão da legislação do atendimento prioritário para pessoas com deficiência, a criação do call center de língua gestual portuguesa na linha SNS 24. Foi para isto que me mandataram secretária de Estado. Portanto, eu sei que não fiz tudo o que eu queria fazer. Claro que não, ninguém faz tudo o que quer fazer quando está no governo. E muitas vezes é-se criticado por isso. Eu acho que quando eu cheguei ao governo havia uma onda de expectativa imensa. Eu acho que consegui corresponder em grande parte a essa expectativa, porque fiz coisas importantes e que ficaram para a vida das pessoas com deficiência. Há coisas que eu não consegui fazer, porque efetivamente há um governo que é um todo, há um Ministério das Finanças, há um orçamento e há momentos em que nos dizem não, olha, talvez para o ano. Espera lá. E é preciso ir sabendo mexer todas estas peças no puzzle, no tabuleiro de xadrez, ir negociando, ir conseguindo um bocadinho mais de cada vez. Vamos voltar aqui ao Oeiras então para as últimas perguntas. Sabendo da dificuldade que é esta eleição, pergunto isto a toda a gente. Tenciona exercer o cargo de vereadora independentemente de ter aqui uma possível derrota eleitoral? Aceitaria pelouros, por exemplo, caso apareçam? Bom, em primeiro lugar, eu estou a fazer uma campanha focada em procurar ganhar a Câmara Municipal de Oeiras. E este vai ser sempre o meu objetivo até ao fim, porque se não for este o meu objetivo, eu cruzo os braços e perco a minha motivação. Okay? E nessa medida, eu pretendo trabalhar com toda a gente que seja eleita e que esteja disponível para trabalhar comigo. E se essa não for a vontade dos oeirenses, e se efetivamente eu não for a cabeça de lista mais votada em Oeiras, eu dei a minha cara, eu dei aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha forma de estar na vida, as minhas convicções, e cada uma das pessoas que for às urnas e depositar lá o voto em mim, depositou em mim expectativas. Eu não vou defraudar essas expectativas, eu vou ficar lá como vereadora, assim me queiram lá. Quanto à questão dos pelouros, a questão dos pelouros em Oeiras tem um histórico, com o PS. O PS tomou em cada momento as decisões que entendeu mais adequadas para colaborar ou para ser útil à melhoria de vida, das condições de vida dos oeirenses. Eu não defendo a aceitação de pelouros por parte do partido, não vejo essa situação com bons olhos e, portanto, da minha parte, eu não aceitarei pelouros no Executivo de Isaltino Moraes. Porque entendo que deve ser, caso não seja eleita, entendo que deve ser uma força da oposição? Porque entendo que, caso não seja eleita, as medidas que eu defendo dificilmente serão compatíveis com aquelas que defenderá Isaltino Moraes ou que continuará a defender Isaltino Moraes enquanto Presidente de Câmara. Quem vota em mim, vota porque entende que eu tenho ideias válidas e diferenciadas para Oeiras. Se não fosse assim, votava em Isaltino Moraes. Se vota em mim é porque entende que algo na governação de Isaltino Moraes ao fim de 40 anos já não vai bem. E eu não posso defraudar as expectativas dessas pessoas. Continuarei a trabalhar com todos, mas efetivamente esta é a minha visão e é aquilo que eu defendo relativamente àquilo que deve ser o estatuto de oposição dos partidos. Em 2021, Isaltino Moraes candidatou-se como independente. Agora tem apoio do PSD. Que leitura política faz deste apoio do PSD agora a Isaltino Moraes? Olha, que leitura é que eu posso fazer? Isaltino Moraes candidata-se com um apoio envergonhado do PSD, apoio esse que nem tão pouco é expresso ou clarificado
em sítio algum, nos documentos de candidatura. O PSD saberá porque é que está a fazer este apoio e por que razão é que abdica de existir em Oeiras em prol de um candidato que governa há 40 anos, que irá para o seu último mandato e que, enfim, que tem as características que tem. Agora, que este é um casamento muito mal amanhado e é importante que as pessoas percebam, mesmo que isto não vá ser, porque não vai ser amplamente divulgado, nem vai ser claro nos documentos de propaganda que se vão distribuir, nos cartazes que vão existir. É importante que as pessoas percebam que quando forem lá votar em Isaltino Moraes, estão a votar no PSD. E também é importante que os militantes do PSD, quando forem votar e chegarem ao boletim de voto e não encontrarem o seu símbolo, porque ele não vai estar lá, vão ter que pôr a cruzinha em Isaltino Moraes. E eu estou certa que há públicos aqui que não se cruzam. Há eleitores aqui que não se cruzam. Os anos passaram, mas a justiça esteve ligada a Isaltino Moraes, com todos os casos que foram públicos e que ditou exatamente o afastamento de Isaltino Moraes na altura da Câmara. As pessoas não olham a isso em Oeiras? Conseguem entender esta justificação de um candidato voltar, depois de tudo o que teve para enfrentar na justiça, voltar a ser candidato e voltar a governar Oeiras? A mim não me compete pronunciar-me sobre isso. Eu venho da área do direito e para quem exerceu a advocacia como eu, vale o princípio de que quem acerta as suas contas com a justiça, daí em diante, é um cidadão livre para continuar a sua vida. E, portanto, não é a mim que me vão, em algum momento, ouvir fazer comentários sobre o passado político de Isaltino Moraes. Não me inibirei, não me escusarei de fazer comentários e de dizer aquilo que tenho a dizer sobre as situações mais recentes que se têm verificado no município, com buscas permanentes, pelo menos já em 3 situações diferentes, e aí pronunciar-me-ei e direi o que tenho a dizer. Para já, acho que não há muito mais a dizer do que aquilo que tenho dito, porque os processos estão em segredo de justiça e estão a ser investigados pelo Ministério Público. Se as pessoas entenderam confiar o seu voto a Isaltino Moraes, tiveram certamente as suas boas razões. Isaltino Moraes foi um político que deixou obra, certamente, não está em causa. Até o Marquês de Pombal, figura muito querida e muito importante para nós em Oeiras, só governou 27 anos, não é? Comparativamente com Isaltino, esteve lá menos tempo. E a obra que ele deixou, não é? Acho que, sinceramente, a minha avaliação pessoal, e acredito que a avaliação que vai sendo mais comum em muitos dos cidadãos de Oeiras e muitos destes eleitores, é que esta proeficiência construtiva ou de realização de obra tem sido bastante mais ténue nos últimos anos, especialmente no último mandato. Basta passar-se os anos pelo anterior programa eleitoral de Isaltino Moraes e contabilizar-se aquilo que está feito e o que não está e ver se aquilo que não está é claramente superior. Mas, de facto, houve uma capacidade em Oeiras de se, com muita astúcia e alguma opacidade baseada em modelos atuais de recurso a redes e etc., se contornar o essencial através do acessório. Só que isso funciona durante algum tempo. Acho que as pessoas às tantas começam a perceber. Ana Sofia, muito obrigado por esta entrevista aqui no Diário de Notícias. É que agradeço, Frederico. Obrigada mesmo por esta oportunidade. O Diário de Notícias continuará a entrevistar candidatos autárquicos, poderá acompanhar esta entrevista da Ana Sofia Antunes, candidata pelo PS e pelo PAN a Oeiras, tanto na edição impressa como também na edição digital e, claro, no site terá a oportunidade de ver toda a entrevista em vídeo. Obrigado por ter estado connosco.